nome que nós temos aí, mas popularmente, né, para ficar mais fácil, é disciplina na igreja, né? A disciplina na igreja seria a censura eclesiástica. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, Ele é o rei, o cabeça da igreja. Vários textos bíblicos vão falar isso, desde o texto de Isaías, capítulo 9, que nós provavelmente ouvimos muitas vezes nesse mês, né? Um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, né? Então, Jesus Cristo é aquele que governa a igreja. E ele, como Senhor, como cabeça da igreja, ele instituiu um governo nas mãos da igreja. Que esse governo é o quê? É a liderança da igreja. Esse governo da igreja, né, o governo da igreja, ele é diferente do governo civil. E as leis da igreja, vamos dizer assim, são diferentes das leis civis, embora estamos sujeitos às leis civis naquilo que elas não contrariam a palavra de Deus. Então, toda a igreja tem autoridade. O que vai se discutir são as formas de governo de igreja. A igreja presbiteriana, ela é governada pelos seus presbíteros. Nós entendemos, né, que o pastor, juntamente com os presbíteros, formam um conselho e ali está o governo representativo da igreja. A nossa igreja, ela em forma de governo, em estrutura de governo, ela é uma igreja bastante democrática, né? Porque tanto os seus presbíteros quanto os seus pastores são eleitos, né? Ou podem ser eleitos pela igreja. Nós vemos, então, o governo da igreja sendo instituído dessa forma. Bom, esses oficiais, ou aqueles que vão governar a igreja, os presbíteros, né? Aos pastores, a liderança da igreja, foram entregues as chaves do reino dos céus. Vamos ver alguns textos para ficar claro isso. Vamos abrir Mateus capítulo de número 16. São 3 textos que nós precisamos ler para entendermos a questão da disciplina da igreja ou da censura eclesiástica. Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16. Nós vamos ler do versículo 13 até o verso de número 18. Aliás, do verso 13 até o verso 20. Os irmãos estão aí comigo? Indo para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então aqui, meus irmãos, nós temos Jesus perguntando aos seus discípulos, né? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz que Jesus ele é o Cristo, aqui, meus irmãos, há várias implicações. Pedro está reconhecendo: tu és o Salvador, tu és aquele prometido que viria para governar e cujo governo jamais teria fim. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, você é bem-aventurado. Não foi porque esse entendimento que você tem, essa revelação, não vem da carne nem do sangue, mas vem do próprio Deus, né? Vem do Deus vivo. E aí Jesus então diz
que a Pedro, aqui nós temos um jogo de palavras no verso de número 18, onde Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, né? E a palavra Pedro significa pedra, né? Significa pedra, ou significa rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então há dois entendimentos aqui na teologia reformada, quando Jesus diz sobre esta pedra, há um jogo de palavras, aqui com a palavra pedra, onde Jesus está se referindo a ele mesmo como o edificador da igreja. Tu és Pedro, mas sobre mim a igreja será edificada. De fato, meus irmãos, a igreja, ela começou com a pregação de Pedro, quando Pedro, lá em Atos 2, ele prega e 3.000 pessoas se convertem, ali começa a igreja. Então, o segundo entendimento é esse, que através de Pedro a igreja seria iniciada. Nós entendemos que as duas coisas elas são possíveis. A única coisa que não é possível é Jesus dizer que Pedro seria o Papa, porque aqui não há nenhuma referência a qualquer tipo de papado. Eu, por exemplo, entendo que Jesus está dizendo que ele seria a pedra na qual a igreja seria edificada. Mas Jesus também diz a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que o inferno tentaria fechar as portas da salvação, mas a igreja, avançando, venceria as portas do inferno. No verso 19, meus irmãos, é que está a dificuldade de interpretação, né? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, aqui há uma palavra, né, dirigida a Pedro, que precisa ser interpretada a partir de outros textos. Em que sentido o que ele ligasse na terra seria ligado nos céus, o que desligasse na terra seria desligado nos céus? O segundo texto, meus irmãos, que nós vamos ver é Mateus capítulo 18. Logo aí em seguida. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 15, que aqui entra o contexto do tribunal. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então Jesus coloca aqui a seguinte situação, uma pessoa que está em pecado, que peca contra mim ou que peca contra você, nós devemos primeiramente procurar essa pessoa, buscando eliminar essa questão do pecado. Se a pessoa não nos ouvir, devemos fazer o quê? Levar 2 ou 3 testemunhas. Claro, essas 2 ou 3 testemunhas da igreja. Se não ouvir a essas pessoas, o caso deve ser levado à igreja. Se não ouvir a igreja, tal pessoa deve ser considerada como um incrédulo, gentil e publicano. Tudo bem, meus irmãos? Todos entenderam bem essa parte? Então vamos lá. Se uma pessoa peca contra você e você traz direto para a igreja não te escuta. A orientação vai ser, vai e procura a pessoa que te ofendeu. Ah, pastor, já procurei. Então vai. Já procurou com 2 testemunhas? Não. Vai então com 2 testemunhas. Só depois é que você pode trazer o caso para a igreja. E aí então vem o poder da igreja. Porque a igreja tem o poder de considerar uma pessoa como gentia ou publicana. Ela tem o poder de considerar uma pessoa
crente ou como uma pessoa descrente. Em que sentido? Se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, ela pode ser considerada pela igreja como uma pessoa descrente, deve ser tratada como um descrente. O verso de número 18 diz assim, aliás, o verso de número 17 diz assim: e se ele não o atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. E veja a sequência, verso de número 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dentre vós sobre a terra, em verdade também vos digo que, se dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, perdão, pulei uma palavra importante, né? A letrinha aqui está pequena. Vai chegando a idade, a gente vai ficando... Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porventura, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto é o contexto do tribunal. É o contexto do tribunal. A igreja, ela se reúne, uma pessoa só não pode considerar um irmão pecador julgando sozinha. Eu não posso julgar, por exemplo, um irmão da igreja sozinho. Eu preciso de um colegiado. Tem que ser no mínimo 2 ou 3 em conselho para julgar alguém como sendo alguém que ainda está em pecado. Os irmãos estão compreendendo? E é nesse sentido que Jesus fala: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então, se uma pessoa está em pecado, a igreja precisa julgar essa pessoa. O pastor não pode julgar a pessoa sozinha. Tem que ser um grupo, tem que ser um colegiado, tem que ser um conselho para dizer: olha, meu irmão, você está em pecado e precisa se arrepender. Se você não se arrepender, será considerado o quê? Gentil e publicano. E nesse sentido, então, em concordância com a palavra de Deus, o que a igreja liga na terra é ligado nos céus. E o que a igreja desliga na terra é desligado nos céus. Está dando para entender, meus irmãos? Vocês querem fazer alguma pergunta ou não? Pode fazer. Então vamos lá. Se uma pessoa está em pecado, o pastor não pode julgar essa pessoa sozinho, né? Como a gente vê em muitas igrejas. Ah, meu irmão, você está em pecado, você vai para o banco, ou então exclui a pessoa da igreja. Biblicamente, isso não é correto. O correto é o quê? A igreja, né? Ou num conselho, ou a igreja, dependendo da sua forma de governo, a igreja se reúne toda para isso, mas é preciso um colegiado para ligar na terra e ligar no céu, ou desligar na terra e desligar nos céus. Nesse sentido, a igreja tem o poder de admitir uma pessoa ou de até excluir uma pessoa do seu rol. Sim. Em relação à salvação, também. A igreja está julgando se uma pessoa é crente ou não, se ela é salva ou não. É claro que o julgamento final vem do Senhor, mas se a gente vê um irmão na igreja cometendo um certo pecado e sendo contumaz, ele é chamado pela igreja, a sua atenção, ele é orientado pela igreja, através da palavra, andar no caminho correto. Essa pessoa continua vivendo em pecado, a igreja deve fazer o quê? Desligar essa pessoa. Desligar essa pessoa. E é nesse sentido que o que é desligado na terra é desligado também nos céus.
Veja, por exemplo, João capítulo 20. João capítulo 20. Versículo 23. João capítulo 20. Versículo 23. Num contexto, nós entendemos que esses versículos eles estão no contexto, no melhor contexto do tribunal. Porque, veja bem, se você está orando sozinho no seu quarto, ali Jesus está presente, então por que precisa 2 ou 3 para ele estar no meio? Se você sozinho orando, ele está ali com você. Mas precisa 2 ou 3 para fazer um julgamento. João capítulo 20, versículo 23. João capítulo 20. Verso 23 vai dizer o seguinte: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Jesus está falando isso aqui para os seus discípulos. Ele está dizendo, olha, vocês têm o poder de perdoar pecados e também de reter pecados. Em que sentido a igreja tem esse poder? De dizer, olha, você não é uma pessoa perdoada. Olha só que poder. Olha, ou você é uma pessoa perdoada. Quando é que a gente tem esse poder? Quando a gente está admitindo uma pessoa na igreja pelo batismo e pela profissão de fé, nós cremos que essa pessoa é uma pessoa perdoada. Nós estamos dizendo para a igreja, olha, essa pessoa é uma pessoa perdoada. Não importa o que ela fez. A partir desse momento, nós cremos que agora ela faz parte da igreja do Senhor Jesus. Agora, se uma pessoa vive em pecado, ela é disciplinada. Existem várias formas de disciplina, como nós vamos falar daqui a pouco. Existem várias formas de disciplina, mas chega uma hora que a igreja pode fazer até mesmo o quê? Excluir essa pessoa do seu meio. Quando a igreja exclui alguém do seu meio, ela está dizendo o quê? Essa pessoa não é uma pessoa crente, ela não é uma pessoa perdoada, ela não é uma pessoa arrependida. Por isso é muito séria essa questão da disciplina da igreja, e a disciplina deve ser sempre exercida conforme a palavra de Deus. Então, nesse parágrafo, a confissão vai dizer o seguinte: aos oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou remitir pecados, conforme o texto que nós lemos aqui em João. Fechar o reino a impenitentes. Como é que você fecha o reino para impenitentes? A igreja não vai fechar o reino para qualquer pessoa. O que é o impenitente? O impenitente é aquela pessoa que não se arrepende dos seus pecados, que não deixa os seus pecados. Então aqui nós temos um ponto muito importante. A igreja não pode nem admitir no seu meio uma pessoa que vive em pecado. Porque se a pessoa notoriamente está vivendo em pecado, a igreja não deve batizar essa pessoa. E uma vez que a igreja não batiza essa pessoa, a igreja está fazendo o quê? Fechando o reino para ela. Porque Jesus disse, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas a igreja diz, não, meu irmão, você precisa se converter primeiro, para depois ser batizado. Você vive aí no pecado. Não vou dar exemplo de pecado aqui. Você vive aí no pecado, você precisa se arrepender, para depois ser admitido na igreja. Precisa dar provas de arrependimento. E a pessoa que vem e entra na igreja, porque muitas vezes a pessoa entra na igreja e só depois ela vai se entregar ao pecado. A pessoa que entra na igreja e ela se entrega ao pecado, a igreja também não pode manter aquela pessoa no seu meio. A igreja precisa primeiramente chamar, orientar, disciplinar.
E se não resolver, precisa tirar essa pessoa do seu meio. Quando a igreja tira alguém do seu meio, a igreja está fazendo o quê? Fechando o reino a essa pessoa. Como a igreja faz isso? Pela palavra e pela censura. Pela palavra, em que sentido? Porque toda disciplina precisa ter uma base bíblica. Se a Bíblia não disser que é pecado, a igreja não pode disciplinar. Né? Ok? Sim. Sendo criança é diferente em que sentido? A criança, não sei, é difícil, mas com certeza não. A criança, a igreja nunca viu, eu ainda não vi uma disciplina de criança. Ok, meus irmãos, vamos ver por alguns textos, né? Vamos ler lá 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo de número 5. Uma das cartas que mais trata sobre a disciplina é 1 Coríntios. Nos primeiros capítulos de Coríntios, Paulo vai tratar sobre o pecado da sensualidade. Nós vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo de número 5. 1 Coríntios capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então havia um pecado dentro daquela igreja, que era um homem que estava saindo com a sua madrasta, né? Ele estava saindo com a sua madrasta. E contudo, andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então Paulo está dizendo, olha, essa pessoa ela precisa ser tirada do meio da igreja. Não, a igreja não pode admitir no seu meio alguém com um pecado, né, vivendo num pecado como esse. Um pecado que é tão grave, que Paulo fala aqui, que nem entre os incrédulos se vê um pecado assim. Verso de número 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, essa pessoa, a gente precisa se unir. O que Paulo está dizendo aqui é isso, nós precisamos como igreja nos unir. Eu estou longe de vocês, Paulo está dizendo, mas a gente precisa se unir como igreja e dizer para essa pessoa, olha, você não pode continuar em nosso meio. É algo muito forte, né? Paulo está dizendo, você não pode continuar em nosso meio. Entregar a Satanás, aqui a palavra entregar a Satanás, que é a sentença de Paulo, Paulo está dizendo, olha, a sentença para tal pessoa que ela seja entregue a Satanás. Entregar a Satanás aqui é como se fosse uma devolução para Satanás. Essa pessoa precisa ser entregue a Satanás, porque ela não pertence a Cristo. E qual é a esperança de Paulo? A esperança de Paulo é que essa pessoa, uma vez expulsa da igreja, ela se arrependa dos seus pecados e seja salva. Porque se ela continuar na igreja, mas em pecado, ela não seria salva, né? Ou não seria salva no dia do Senhor. Tudo bem, meus irmãos? Aí, alguém tem alguma dúvida? Presbítero Manuel?
o confessionário católico, né? Quando a gente vai olhar quando a gente olha para as escrituras, a gente vê que a confissão não é algo errado. O problema não está no confessionário católico. Então, eu poderia me confessar com algum irmão da igreja. O problema está na absolvição, né? Então, o padre, ele absolve aquela pessoa mediante o quê? Penitências, né? Então, isso não se vê nas escrituras. E exatamente, não há algo aqui não há algo semelhante ao confessionário católico. O que se vê aqui é o seguinte: uma pessoa na igreja em pecado, e tal pessoa precisa ser o quê? Livre desse pecado. Como que a pessoa se liberta de um pecado? Ouvindo a palavra, ouvindo a igreja. Se a pessoa não ouvir nem a palavra, nem a igreja, tal pessoa deve ser feito o que com essa pessoa? Ela deve ser considerada um descrente, porque ela não ouve nem a palavra e nem a igreja. A igreja, para disciplinar alguém, tem que ter o que nas mãos? A Bíblia. A Bíblia. Então, uma vez uma pessoa foi disciplinada numa igreja porque usava shorts. A Bíblia foi usada para isso? Não, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. Então a Bíblia tem que ser usada na disciplina. Nós precisamos mostrar pela palavra: olha, você está vivendo em pecado. Olha o que a Bíblia diz sobre a sua situação. Se a pessoa não ouvir, aí ela precisa ser disciplinada. Ok, meus irmãos. Então vamos lá. Vamos abrir lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. A partir do verso de número 18. O anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então aqui Jesus se apresenta a essa igreja, ele se apresenta como aquele que tem os olhos como chama. Não é que Jesus tem o olho de fogo, viu, meus irmãos? Aqui é como, né? Como aqui é uma representação. Significa que Jesus Cristo, os olhos de fogo representam que ele vê tudo e ele julga todas as coisas. E ele tem os pés como bronze polido. O que significa isso? Que ele vai trazer a sua disciplina, a sua punição. Verso de número 19, continuação. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras, né? Então ele explica aqui o que são os olhos como de fogo, né? Sou aquele que sonda mente e corações, e os pés como bronze polido. Vos darei a cada um segundo as vossas obras. Mas qual era o problema daquela igreja ali? O problema daquela igreja é que tinha uma mulher no meio da igreja, uma mulher que vivia em pecado, e não só vivia em pecado, mas também levava outras pessoas a pecarem. O que o Senhor Jesus diz? Olha, eu tenho contra vocês que vocês estão suportando essa mulher aí no meio de vocês. Essa mulher precisa ser o quê? Excluída da igreja, né, de alguma forma. Por quê? Porque ela não se arrepende dos pecados.
Jesus fala, dê-lhe tempo para que ela se arrependesse. Contudo, ela não quer se arrepender. Quando alguém não quer se arrepender, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que agir, né? Veja lá também Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, a partir do verso de número 17. Romanos capítulo 16, a partir do verso 17, diz assim: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração das pessoas simples. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então Paulo diz aqui que aquelas pessoas que vivem no meio da igreja, mas não se comportam como crentes, nós devemos fazer o quê? Nos afastar delas. Elas são perigosas, elas podem seduzir outras pessoas, levando-as a cometer os mesmos pecados que elas cometem. 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2. A partir do verso de número 5. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso de número 5. Ora, se alguém causou tristeza, então aqui a tristeza, meus irmãos, essa tristeza é o pecado na igreja. É o pecado na igreja, porque o pecado na igreja, ele traz tristeza. Se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, né? Então a palavra que Paulo coloca aqui é punição. A punição aqui seria a disciplina da igreja. E essa disciplina, ela não Paulo como apóstolo, ele poderia falar, eu disciplino tal pessoa, mas ele fala, não, olha, a igreja deve fazer isso, né? Deve haver uma concordância para que alguém seja disciplinado. Paulo então diz, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sejais obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui, meus irmãos, Paulo, aqui tudo indica que está tratando do caso que nós lemos lá do cidadão que saía com a mulher do seu pai, né, com a madrasta. Paulo está dizendo, olha, ele já foi disciplinado pela maioria, já se arrependeu, a igreja agora deve fazer o quê? Readmiti-lo novamente. Os irmãos estão entendendo? Paulo está dizendo, olha, verso de número 7, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que o mesmo não seja consumido por excessiva. Aquele cidadão se arrependeu. A tristeza nele era tão grande por estar fora da igreja, que Paulo diz, olha, recebam ele de volta, ele já se arrependeu do pecado. Então, nesse sentido, meus irmãos, a igreja tem o poder de abrir o reino e de fechar o reino, de admitir
pessoas arrependidas e de demitir pessoas não arrependidas. Ok, queridos? Alguma dúvida? Não é um assunto muito fácil, né? As censuras eclesiásticas são necessárias por quê? Vejamos ali. Para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, com a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Então, qual a necessidade da disciplina da igreja? É o que ele vai tratar aí nesse parágrafo, no parágrafo 3, né? Porque a disciplina da igreja ela é necessária. Primeiramente, ela é necessária para chamar e ganhar o ofensor. Então veja bem, meus irmãos, quando uma pessoa ela é disciplinada, ela é ganha para Cristo. Vejamos lá novamente 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Então, trazer o caso aqui daquele que estava saindo com a madrasta. 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 5, Paulo diz assim: que essa pessoa seja entregue a Satanás para a destruição da carne, né? A carne aqui, carne é uma palavra grega no original que aponta para a natureza pecaminosa, para o pecado. Paulo está dizendo, olha, essa pessoa precisa ser disciplinada para que o seu pecado seja destruído, para que haja possibilidade dela ser salva no dia do Senhor. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a pessoa que está em pecado e ela é entregue ao pecado, essa pessoa nunca vai se arrepender do seu pecado. Ela vai continuar no pecado. Porque o pecado ele faz o quê? Cega. Os irmãos se lembram de Davi? Quando cometeu lá vários pecados, né? Adultério com Batseba, assassinato com Urias, mentiras e enganos. Ele cometeu vários pecados. Ele enxergava que ele estava em pecado? Até que veio o profeta Natã e fez com que Davi pronunciasse uma sentença contra ele mesmo. Porque Davi disse, tal pessoa deve ser morta, tal homem é você. Aí Davi caiu em si, foi levado ao arrependimento. Mas se Natã não tivesse ido até Davi, Davi teria morrido no seu próprio pecado. E muitas pessoas, quando não são disciplinadas, elas morrem no seu próprio pecado. Então, a igreja, quando ela age, ela está agindo para fazer o quê? Para chamar e para ganhar as pessoas para Cristo. Porque a pessoa que está vivendo em pecado, ela está na perdição eterna. E nós vimos lá em 2 Coríntios, né, que esse homem, ele se arrependeu dos seus pecados. Veja Judas só tem um capítulo, né? Judas, versículo 23. Antes de Apocalipse, o Judas, versículo de número 23. Aqui Judas ele vai tratar da punição daqueles que estão em pecado. Ele vai dizer, olha, se Deus não poupou os próprios anjos, também não vai poupar a minha vida e a sua vida se nós continuarmos no pecado.
Aí ele vai dizer no verso 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Como é que a gente salva alguém que está lá no fogo, né? Tirando o pecado da vida dessa pessoa. Como que a igreja vai tirar o pecado da vida dessa pessoa? Pela palavra e pela disciplina. Os irmãos estão compreendendo? Então, olha só, a Bíblia diz que Deus, a todos aqueles que são disciplinados, são amados pelo Senhor. Mas a pessoa sem a disciplina, ela não é amada por Deus. Porque ela vai morrer no seu pecado e ela vai para o inferno. Ok, meus irmãos. Então, o segundo motivo, né, porque nós devemos, tem muita coisa aqui, mas vamos lá. Segundo motivo pela qual nós devemos aplicar a disciplina, porque a igreja deve agir com disciplina, as correções da igreja são necessárias como um dissuador. Vejamos lá 1 Timóteo, capítulo 5, verso 20. Primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 20. Quem achar pode ler. Olha, então, Paulo vai dizer o seguinte, que quando uma pessoa é disciplinada na igreja, essa disciplina, ela funciona como uma vacina para a igreja, impedindo que outros cometam o mesmo pecado. Então isso aqui é muito interessante, porque eu não quero sofrer o castigo que ele sofreu. Eu não quero ser disciplinado como ele foi disciplinado. Agora, é claro, meus irmãos, as disciplinas na igreja, elas são veladas quando a falta é velada. Então, quando ninguém sabe e a pessoa procura o conselho, olha só, ninguém sabia, nem o conselho sabia, mas a pessoa procurou o conselho. Aquela pessoa vai ser disciplinada sem ninguém saber. É o conselho e aquela pessoa que é disciplinada. É uma falta velada. Essas disciplinas, elas acontecem muito na igreja. Inclusive, nesse momento, tem pessoas disciplinadas de maneira velada. Mas a disciplina pública, o pecado quando ele é público, ele precisa ser tratado perante todos. Por quê? Porque ele já é público. O conselho não está expondo a pessoa. O pecado dela já é público, a cidade inteira já sabe. Já passou na televisão, já deu no jornalzinho da cidade, já está lá no Facebook. O conselho só vai falar o que todo mundo já sabe. Então é uma disciplina, uma falta o quê? Pública. Então falta velada é tratada veladamente. Falta pública é tratada publicamente. Aí as pessoas têm essa visão que eu quero desfazer. Mas o conselho está expondo a pessoa. Não está expondo, a pessoa já está exposta. O que o conselho está fazendo é tratando uma coisa pública de maneira pública. Agora, se a falta é velada e o conselho traz a público, aí é uma coisa grave, né? Um erro do conselho. Ok, mas a disciplina, ela serve como vacina, né? Ela impede outras pessoas de cometerem o mesmo pecado. Veja também 1 Coríntios capítulo 5, mais uma vez, mais outros versículos que nós ainda não lemos. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo de número 6 e 7.
Verso de número 6 diz assim: não é boa a vossa jactância. Não é boa a vossa jactância. Qual é o contexto aqui? Paulo diz que a igreja que não disciplina, ela é uma igreja, na verdade, arrogante, porque é uma igreja que não obedece a Deus, quer fazer as coisas do seu jeito. Então Paulo está dizendo, olha, não, fazer as coisas do meu jeito é jactância. Então Paulo diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então o fermento, na Bíblia, ele é um símbolo do pecado. Quando você joga o fermento na massa, o que o fermento faz com a massa? Ele leveda a massa toda. A Páscoa, por exemplo, deveria ser celebrada como? Com pão sem fermento. Porque o fermento era uma representação do pecado. Então, o pecado no nosso meio, ele é como um fermento, ele vai levedando a massa inteira. Se ele não for corrigido, daqui a pouco a igreja inteira está vivendo no pecado e aí a coisa perde o controle. Lançai, verso de número 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, né? Paulo está dizendo, olha, nós não podemos viver em pecado, Cristo morreu por nós. A disciplina também é necessária para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho. Lá em Judas, no verso 23, Judas vai dizer na parte B do verso 23, que nós devemos odiar a roupa contaminada pelo pecado. Então, tudo aquilo que é contaminado pelo pecado, nós devemos odiar. Por quê? Porque ofende a Cristo, fere a glória de Cristo. Então, meus irmãos, a disciplina ela é necessária especialmente por causa disso, para a glória de Cristo. Então, algumas pessoas, às vezes, elas pensam assim, pastor, mas por que tem disciplina na igreja? Disciplina na igreja tem por tudo isso, para salvar o pecador, senão ele vai morrer no pecado dele e não vai ser salvo. A disciplina também serve como um exemplo para outros, para que não cometam o mesmo pecado. A disciplina, ela traz de volta, vindica a glória, a honra e a glória de Cristo. E a disciplina também impede a ira de Deus. Um texto que nós lemos lá em Apocalipse, da Jezabel, o Senhor Jesus fala, olha, eu vou visitar vocês. Vocês não estão corrigindo aí a situação, então eu vou corrigir. E Jesus diz, eu vou tratar isso com muita ira. Então, meus irmãos, para que a ira de Deus não venha sobre a igreja precisa procurar se trabalhar pela santidade no seu meio. Ok, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11. A partir do verso de número 27. Aqui nós temos o texto da Santa Ceia. Porque aquele que comer o pão da ceia, ou beber o cálice da ceia do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com
o mundo. Então, quando uma pessoa não deve participar da ceia, eu entendo que a pessoa não deve participar da ceia quando ela está vivendo no pecado e não quer se arrepender do seu pecado. Os irmãos estão entendendo isso? É alguém que está vivendo no pecado, não é que pecou uma vez, nem duas, nem três, mas alguém que está vivendo no pecado. A vida da pessoa é uma vida no pecado. Então aquela pessoa ela é identificada, ela é conhecida por aquele pecado na sociedade. Então a pessoa que vive no pecado, ela deve examinar a si mesma e reconhecer, olha, eu não posso participar da ceia. Não precisava nem do julgamento do conselho, eu não posso participar porque eu estou vivendo em pecado. E o pior é quando se faz a pergunta à pessoa, você quer se arrepender do seu pecado? E a pessoa diz, não, pastor, eu não quero me arrepender do meu pecado, eu quero continuar no meu pecado. Os irmãos acham que isso não acontece, mas isso acontece muito. Isso acontece muito. Então, essa pessoa ela se torna indigna do corpo e do sangue do Senhor. Então, para melhor conseguir estes fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime, né, ou pecado da pessoa. Então, o conselho geralmente age seguindo essa ordem aí, né? Repreensão é chamar o pecador ao arrependimento. Então, o pecador, quando ele é chamado ao arrependimento, se ele se arrepende, então a disciplina ela para aí. Suspensão do sacramento da ceia do Senhor. Então, às vezes o conselho suspende a pessoa da ceia do Senhor. Então, muitos pastores têm dificuldade com isso. Eu, por exemplo, tenho essa dificuldade, que eu entendo que suspender alguém da ceia é o mesmo que excluir a pessoa da igreja. A Bíblia não orienta a suspender ninguém da ceia, mas essa é uma prática disciplinar da igreja, né? Então eu me submeto aí aos concílios, vamos dizer assim, da igreja. Mas o pecador tem que ser chamado ao arrependimento. Quer se arrepender do seu pecado? Não, pastor, eu não quero me arrepender do meu pecado, eu quero viver no pecado. Como eu já ouvi de algumas pessoas, você quer viver no pecado? Quero, então você não pode fazer parte da igreja. Pede a sua carta de exclusão. Você é livre. Mas para viver na igreja, para estar no seio da igreja, é preciso estar vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Ok. Até aqui, meus irmãos, alguém quer falar alguma coisa? Não, já aconteceu algumas vezes já, de chamar a pessoa ao arrependimento, a pessoa falar, não, pastor, eu não quero. Eu quero viver a vida do meu jeito. Você quer viver do seu jeito? Então você não pode continuar na igreja, porque na igreja eu não vivo do meu jeito, eu vivo do jeito de Cristo. E em comunhão com os meus irmãos. Aí as pessoas elas acabam pedindo a sua exclusão. E tem muitas igrejas, meus irmãos, que nessas igrejas não há qualquer disciplina. A pessoa pode escolher, vou para uma igreja. Tem muitas igrejas aí evangélicas que não há disciplina nenhuma. Você pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que você quiser lá e continuar na igreja. Só que eu te digo, não são igrejas que são baseadas na palavra do Senhor. Outra coisa também para a gente encerrar aqui. Ah, pastor, fulano está vivendo em pecado, por que não é disciplinado? Porque o conselho para disciplinar alguém, ele precisa de 3 coisas, pelo menos. A primeira é uma confissão de pecado. Então tem pessoas que elas são chamadas e elas confessam o seu pecado. Tem pessoas que são chamadas e elas escondem o seu pecado. Quando a pessoa esconde o seu pecado, o conselho às vezes não tem como disciplinar. Porque para disciplinar precisa do quê? Provas ou
testemunhas. Às vezes é evidente que a pessoa está no pecado, mas se não tem prova e não tem testemunha, não tem como disciplinar. Por exemplo, Moisés disse que para disciplinar alguém em adultério, a pessoa deveria ser o quê? Pega em flagrante adultério. Como é que eu vou pegar alguém em flagrante adultério? Eu vou ficar lá com a lanterninha? Eu não vou, meus irmãos. Eu pergunto, você pecou, meu irmão? Há evidências que você pecou. Não, pastor, eu sou um santo. Veja na minha cabeça a auréola. Eu estou vendo um chifre, meu irmão, mas você está vendo uma auréola. Mas a pessoa, não, pastor, o senhor está vendo errado. Nesse caso, o que a gente faz? A gente faz a pessoa colocar a mão sobre a Bíblia e fazer uma oração. Senhor, perante Deus, perante o pastor, se estou só eu, né? Perante o conselho da igreja, eu confesso que estou em santidade. Aí é a pessoa e Deus. Aí a nossa Constituição diz que isso é fora o íntimo da consciência. É a pessoa e Deus. Eu entendo que a igreja está livre. Mas as pessoas têm fazem isso. Agora, quando o caso é público, notório, né? Geralmente, quando o caso é público e notório, é o quê? Aparece lá a mulher grávida. Aí, a pessoa não vai falar para o conselho, né? Ah, pastor, eu não fiz nada, né? Sou Maria. Maria só teve uma, né? Não vai ter outra. E é isso, meus irmãos. Muito, isso acontece muito. É um ato de amor da igreja. E o Salmo 32 vai dizer o seguinte, se não é o 32, é o 51, mas eu acho que é o 32. Bem-aventurado aquele que confessa o seu pecado e deixa. E um dado aqui para a gente encerrar, para eu passar aqui para a Fábia, né? Todo o avivamento da igreja. Sabe avivamento, que a gente ora por avivamento? Avivamento, avivamento. Se você ler as histórias dos avivamentos, tem um livro chamado Histórias dos Avivamentos, de Wesley Duell. Todo avivamento começa com confissão de pecados. Você sabia disso? Oração e confissão de pecados. E todo avivamento começa com confissão pública de pecados. Os irmãos se lembram de João Batista? Que ele chamava as pessoas ao batismo de arrependimento? E a Bíblia diz que as pessoas iam confessando publicamente os seus pecados. Sabe o que é uma confissão pública? É chegar diante de todos e dizer, meus irmãos, esse é o meu pecado. Eu me arrependo dele. É uma confissão pública. Todo avivamento na história, os grandes avivamentos, aconteceram assim. Oração, confissão de pecados, arrependimento. E aí, quando o pecado é tirado do meio do povo, Deus derrama o seu Espírito. Amém, meus irmãos? Deus não vai derramar o Espírito se não tem arrependimento. Deus não derrama o seu Espírito aonde não tem santidade, onde as pessoas não buscam santidade. As pessoas querem fogo, mas não querem santidade. Fogo que eu falo é sapatinho de fogo. Porque fogo na Bíblia, ele traz purificação de pecados. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra, meu Pai, ela é tão profunda, ela nos confronta. E nós, ó Deus, pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos dê coração para ouvirmos, Pai, a Tua palavra, para nos submetermos a ela, ó Deus, nos submetermos à Tua vontade. Que em nome de Jesus Cristo, o Senhor traga santidade para o nosso meio. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.